Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica de hoje, sábado, dia 24 de outubro. Lembrando que nós estamos estudando a lição de número 4, que traz por título o drama de Jó. A leitura hoje encontra-se no capítulo 2 de Jó, os versículos 6 e 7 da palavra de Deus, que nos diz o seguinte, é de 6 a 8, que nos diz o seguinte: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio das cinzas, ou no meio da cinza, né? Pois bem, irmãos, o tema da leitura hoje é Satanás e a saúde de Jó. Essa questão da influência maligna ou da influência espiritual sobre a nossa saúde, ela é um tema bem polêmico em nosso meio. Poucas pessoas têm certeza de fato o que acontece. Sempre paira aquela dúvida sobre o que é natural e o que é espiritual, sobre o que é de fato meramente humano e possível a todos os seres, ou o que é espiritual influenciado pelo maligno, e enfim, nós temos aí uma discussão. E essa discussão não é particular nossa, tá, irmãos? Essa discussão ela é algo que vem de muito tempo mesmo. Para os irmãos terem ideia, tem teólogos que afirmam que essa passagem é só uma metáfora, né? Não é real, nunca aconteceu, é só uma expressão, como se fosse uma parábola que Jesus contou, mais ou menos isso. Não aconteceu de fato, é uma história inventada para poder chegar a uma lição de moral, alguma coisa assim. Porém, outros, que é com esses que a gente fica mais ou menos, vai dizer que não, o que aconteceu, aconteceu de fato. Aquilo não é uma mera história, não. Aquilo de fato aconteceu. Jó existiu, tudo que aconteceu com ele aconteceu. Porém, irmãos, o que acontece aqui é algo que os estudiosos mais afincos da palavra de Deus, aqueles que mais se debruçam sobre o aprendizado da palavra de Deus, eles conseguem fazer a separação entre os ensinamentos da palavra e o pensamento das pessoas que viviam naquela época. Como que aquelas pessoas, elas também tinham a sua visão limitada. Champlin diz o seguinte: é melhor afirmar, que estamos lidando com uma teologia obsoleta. Uma teologia obsoleta. No tocante a alguns pontos do livro de Jó. Ou seja, a gente já falou disso aqui. O livro de Jó ele é recheado de algumas coisas nas quais nós não concordamos e não acreditamos. O livro de Jó, ele tem uns pensamentos ou uma formação, uma estrutura de raciocínio na qual nós não pautamos, né? Nós não damos mais ênfase a isso. Aí vamos continuar aqui, ó. Porque pensaríamos ser estranho nossa teologia ultrapassar a antiga teologia dos hebreus e ter ela deficiência. Ou seja, porque seria estranho para nós achar que a teologia dos hebreus, a teologia do Velho Testamento, ela tem deficiência. Por que seria estranho? E aí o próprio Champlin, ele argumenta.
dizendo o seguinte: se a teologia dos hebreus não fosse deficiente, não haveria necessidade do Novo Testamento. Entende? Então, se há o Novo Testamento, é porque o Velho ficou obsoleto. Obsoleto em que sentido? Ele não ficou inútil, mas o Novo Testamento ele é mais apurado. E dentro do Novo Testamento, irmãos, nossa compreensão ainda também está crescendo, está evoluindo. De que maneira? Maneira tal que é o Espírito Santo quem nos conduz. Os irmãos observam que, vira e mexe, existe uma mudança, algumas mudanças sensíveis, algumas mudanças um pouco mais radicais na compreensão da palavra de Deus. Há pouco tempo atrás, nós acreditávamos que o Espírito Santo iria embora daqui quando a igreja fosse tirada. O Espírito Santo pegaria a igreja, levaria para o arrebatamento e ia embora também, não ficaria aqui. Hoje não, hoje já compreendemos que o Espírito Santo permanecerá aqui, nos levará e voltará. E quem dará cabo da grande tribulação será o Espírito Santo e não de outra forma. Enfim, ou seja, a verdade da palavra de Deus, ela é algo que vai se revelando para nós, na medida que nós vamos estudando. E o que acontece com Jó aqui, nós observamos que a essência é Satanás, ele não, mesmo perdendo a batalha, perdendo aquela luta contra Jó, tirou tudo que Jó tinha, a gente já falou disso aqui, tudo que Jó poderia perder, Jó perdeu, Jó deu aquele prejuízo imenso na vida de Jó, destruiu a vida de Jó, e ele não muda em nada seu pensamento. Quando ele se apresenta de novo na reunião dos filhos de Deus, na qual ele é um intruso, ele mantém sua postura. Não, até agora o prejuízo que Jó tomou foi só material, foi só de terceiros. Agora toca na pele dele e você vai ver ele blasfemar. E Deus então permite isso acontecer. E aqui, irmãos, cabe um parêntese que a verdade é que sempre haverão coisas secundárias, ações secundárias. A gente sempre tem um dilema de como tratar os problemas e tratar as enfermidades. Será que essa enfermidade ela é espiritual ou ela é material? E nós sabemos que de primeira ela é material. Quase nunca existe, mas quase nunca enfermidades são de origem espiritual. Quase nunca. A maior parte material. A maior parte é humano. É simplesmente humano. E Jó é acometido de uma enfermidade terrível. Essa enfermidade, ela faz a pele dele escamar, a pele dele escurecer, sai infecções na pele para todos os lados, dá mau hálito, muda a face dele por completo, o cabelo dele cai, enfim, é um câncer terrível que abate a vida dele. Nem lepra era, para a gente ter ideia, que abate a vida de Jó, e de maneira tal que ele abandona a própria vida e vai morar em cima de um lixão. E com um caco de telha ele raspava. Os pesquisadores não entendem direito por que ele fazia isso, mas enfim, ela coçava muito. Mas tal foi a enfermidade, tal foi a infecção. E infelizmente, meus amados, os problemas estão abertos para as nossas vidas e são sempre uma possibilidade, sempre uma possibilidade. Uma certa vez os discípulos preocupados com o Senhor Jesus, que Jesus queria voltar para Jerusalém, Jesus disse para eles: não fiquem preocupados com a minha vida, não é minha hora de morrer. Agora, a de vocês está sempre próxima. Vigiem por isso. Então, irmãos, é o que nós precisamos compreender. A nossa vida ela é simples, a nossa vida ela é frágil. Podemos ser atingidos de qualquer forma e de todos os lados. A única diferença aqui é aquilo que a gente vem afirmando desde o começo da semana. A nossa fé precisa e deve estar firmada no nosso Deus. Nele nós estaremos sempre guardados. O diabo conseguiu tocar na matéria de Jó. O diabo conseguiu tocar no corpo de Jó. Mas a alma dele permaneceu salva nas mãos do nosso Deus. E é isso que é o nosso maior patrimônio.
Amém? Fiquem em paz, tenham todos um excelente sábado. Nos vemos amanhã na Escola Bíblica Dominical. Fiquem em paz.